E aí pessoal, professor Marcos aqui novamente para continuar o vídeo sobre o livro Técnica, Espaço, Tempo do Milton Santos. Eu tive um problema com a gravação anterior e eu gravei até determinado tópico que foi sobre o avanço da tecnologia e o mundo globalizado, certo? Então nós vamos continuar a partir desse tópico. E espero que desta vez continue sem nenhum problema. Então vamos lá. O avanço da tecnologia proporcionou a globalização tal como a conhecemos. No vídeo anterior eu deixei claro que a globalização é uma realidade da modernidade, mas que ela não inicia agora, no século XXI, ou mesmo no século XX. Nós começamos a estudar a globalização a partir das grandes navegações, onde nós passamos a ter uma economia mundializada. Em seguida, nós vamos ter avanços técnicos que reconfiguram essa globalização, principalmente a partir do avanço das tecnologias de informação no século XX, a revolução das tecnologias de informação, a informática, a computação. Então vejam só, a globalização constitui o estágio supremo da internacionalização, em que sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, embora em graus diferentes. E aí ele traz as características do mundo globalizado, que é a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e a unicidade motor. Vamos entender o que Milton Santos quer dizer com esses termos. A unicidade da técnica quer dizer que nós temos uma padronização das técnicas ao redor do mundo. No passado, nós tínhamos em diferentes lugares do mundo diferentes técnicas, técnicas de produção, técnicas agrícolas, artesanais, de produção de armas, de produção de casas, de estradas. Nós tínhamos um conjunto muito variado de técnicas nos diferentes lugares. A globalização proporcionou uma homogeneização das técnicas e das tecnologias. Nós encontramos tecnologias de produção em fábricas da China, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, que são homogêneas, iguais. Nós temos as mesmas técnicas de produção em vários setores da economia. Nós temos também técnicas semelhantes de áreas mais subjetivas, como gestão empresarial. Nós temos modelos técnicos agrícolas que também são copiados em diferentes lugares do mundo, que são iguais. Então, a unicidade da técnica é isto. A convergência dos momentos diz respeito à nossa capacidade hoje de nos informar, termos informação em tempo real de lugares distantes por conta da tecnologia de informação. A internet, nossos smartphones, os computadores, essa emaranhada rede de telecomunicação nos faz ter o conhecimento de lugares distantes, informações de lugares distantes. Aconteceu algo lá no Japão, você vai saber de forma instantânea, porque as informações circulam de modo muito rápido. Então isso nos dá uma ideia de convergência dos momentos. A unicidade motor quer dizer que toda essa integração técnica de tecnologia proporcionou um sistema capitalista globalizado, um sistema de produção, um mercado global que integra diferentes territórios do mundo. É um motor único, uma batida única, um ritmo único de produção que conecta diferentes lugares em que cada um participa com uma determinada demanda. E isso é a unicidade motor do mundo capitalista globalizado. Ciência, tecnologia e informação são a base técnica da vida social. Esses três elementos eles estão entranhados em todas as camadas da sociedade, em termos de camadas organizacionais da sociedade. No nosso dia a dia, enquanto indivíduo, nas empresas, nas instituições, tanto privadas como públicas. Então, há uma necessidade hoje muito grande de ciência, de tecnologia e informação para o funcionamento de absolutamente tudo. A realidade tornou-se indissociável da tecnologia. E com isso, o espaço se organiza de tal modo que ele se torna um meio técnico científico informacional.
um espaço dotado de técnica que necessita destas tecnologias para produzir, para se inserir em um mercado global, para funcionar enquanto sistema dentro de um mundo hiperconectado. E com isso, nós vamos ter uma aceleração, que o Milton Santos chama de aceleração contemporânea. E nós vamos ter diferentes temporalidades com relação a isso. Nós temos a temporalidade hegemônica e as temporalidades não hegemônicas. Olha só, o tempo é diferente para alguns lugares, para algumas pessoas. O tempo das firmas, das fábricas, do sistema capitalista global, ele é um tempo muito mais acelerado do que as temporalidades daqueles que estão desprovidos de meios para existir dentro dessa realidade. As pessoas mais pobres, das periferias, que estão situadas em sistemas produtivos muito mais simples e rudimentares, para elas o tempo passa mais lento. Então, nós temos uma temporalidade não hegemônica. A temporalidade hegemônica das grandes firmas, dos grandes bancos, do grande sistema capitalista global e a temporalidade não hegemônica, né, de pequenos grupos e de indivíduos que estão separados desta realidade. Apesar de fazerem parte dela, né, estão separados porque eles não usufruem dos mesmos benefícios. E isso aqui é discutido até mesmo no outro livro do Milton Santos, que é Por uma Outra Globalização. Nem todos colheram as benesses da globalização. E nós vamos ter também vamos ter diferentes formas de regionalizar o espaço. E aí ele traz esses dois tipos de regiões: a horizontalidade e a verticalidade. A horizontalidade são regiões formadas por pontos contínuos, que é mais uma definição aí tradicional do sentido de região, de você ter um recorte do espaço que vai ter características ali mais homogêneas, que se diferenciam de outros recortes, e aquilo forma uma mancha no mapa, como ele mesmo fala no livro. E temos a verticalidade, que são regiões formadas por pontos descontínuos. Mas como é que eu vou ter uma região formada por pontos descontínuos? Basta pensar, mas nós retornamos aí no motor único, no termo motor único, né, ou unicidade do motor, onde nós vamos ter um grande sistema que se integra, um sistema de produção, um sistema capitalista, que ele funciona em um determinado ritmo e ele vai articular diferentes territórios. Nós podemos citar aqui o exemplo das cadeias de produção e de distribuição que acontecem em rede, que articulam um país, que é um centro de distribuição, com outro país, que é um centro de produção, com outro país que fornece determinadas matérias-primas para produzir determinado objeto, e aquilo se articula em uma grande cadeia em pontos descontínuos, mas que formam uma verticalidade, uma região formada por pontos descontínuos. Então esta é uma forma de regionalizar o espaço que resulta deste avanço técnico. E os territórios, eles viraram espaços internacionais. Se eles estão interconectados, eles viraram espaços internacionais. E com isso, eles passam a se diferenciar por suas finalidades. Nós podemos até associar aqui ao conceito de DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, onde cada território tem uma finalidade específica dentro desta unicidade do motor, dentro desse grande sistema. Vamos pegar o exemplo aqui de um smartphone. Acredito que vocês saibam que estas tecnologias, smartphones, tablets, a robótica, os computadores, eles precisam de alguns recursos naturais que nós chamamos de minerais raros, terras raras, para produzir determinadas tecnologias, os microprocessadores, os chips, os semicondutores. Então nós vamos ter países que fornecem estes recursos, como alguns países africanos. E aí você vai ter países que são donos de empresas que produzem estes produtos que precisam destes recursos. Aí você pega empresas americanas como a Apple, a Microsoft. Boa parte dos celulares da Apple são produzidos na China. Um produto americano que é produzido na China.
que precisa de recursos que vêm da África. Então, nós temos aí cada território como uma finalidade em um processo produtivo. O Brasil, por exemplo, um grande fornecedor de matéria-prima, de soja, de petróleo, de ferro, e isso é uma demanda para o mundo. Os países compram estes recursos, como por exemplo o ferro é comprado por alguns países que por sua vez transformam ele em aço e transformam em bens industrializados duráveis, e esses bens acabam retornando para o Brasil, né, sendo vendidos aqui. Então, cada território vai ter uma finalidade neste grande sistema global produtivo. Com isso, nós vivemos em um mundo onde já não temos comando sobre as coisas, já que são criadas e governadas de longe e são regidas por imperativos distantes, estranhos. A organização da vida não é mais local, está submetida aos centros de poder longínquos. Olha só, isso aqui faz a gente entender como os atores hegemônicos eles influenciam territórios distantes. Nós temos as vontades, os interesses de uma empresa que pertence a um país distante sendo atendidas dentro do nosso país, e assim a política se articula para receber este investimento. Então nós temos um exemplo do que ele cita aqui. A organização da vida sendo regida por imperativos distantes, por centros de poder longínquos. Então, nós temos essa realidade dentro do mundo globalizado. E com isso, né, nós somos subordinados à mais-valia global. Aí você vê aqui Milton Santos fazendo uma conexão com um termo marxista, que é a mais-valia, onde você tem o lucro extraído do trabalho, e nós temos a mais-valia global, onde ele faz uma análise deste conceito em uma escala global, onde nós temos países que acabam explorando outros países e obtendo lucro em cima deles. As grandes empresas, quando se instalam em países mais pobres, aproveitando ali a mão de obra mais barata, aproveitando a legislação ambiental, fiscal que beneficia elas, e aí nós temos um lucro no sentido de mais-valia sendo executado de maneira global. E aí ele sugere que há, portanto, a necessidade de uma planificação regional. As regiões fazem um planejamento econômico, né? A planificação, ou seja, a administração econômica por parte do Estado, fazendo um planejamento voltado para aquela região e não se submetendo a estes imperativos longínquos, certo? E dentro desta análise do Milton Santos, Santos vai caracterizar o mundo atual em alguns pontos específicos. E aí ele traz a interdependência da ciência e da técnica, como eu falei, tudo depende hoje de tecnologia, de ciência, a multinacionalização das firmas, empresas se instalando em diversos territórios, além daquele em que elas pertencem de fato, a internacionalização da produção, um grande sistema capitalista global, que você vai ter uma produção articulada de maneira internacional, vários países atuando para a produção de um determinado bem, cada um com a sua finalidade. A generalização do fenômeno do crédito, onde países se submetem ao grande sistema financeiro para atrair investimentos para seus territórios. Os novos papéis do Estado, uma vez que o Estado hoje se submete ao mercado. E a revolução da informação. Como eu falei no vídeo anterior, Milton Santos morreu no início do século XXI. Mas ele já tinha uma visão da relevância da tecnologia de informação para o mundo atual. E aí ele traz uma análise também do meio técnico, científico e informacional para a urbanização no Brasil, né? Então, como ele caracteriza a urbanização brasileira nesta realidade técnica, científica e informacional? Nós vamos ter a concentração no sul e sudeste dos meios de transporte, comunicação e de produção mais complexos. Acho que vocês conhecem aquela regionalização dos 4 Brasis, elaborada por Milton Santos, onde ele divide o Brasil em região amazônica, o nordeste e a região concentrada. A região concentrada envolve sudeste e sul, e é nesta região, nestes estados, onde nós vamos ter os transportes, as empresas mais complexas, mais indústrias, vamos ter
grandes empresas de informação, grandes bancos, é a região concentrada. É uma região que se caracteriza como meio técnico, científico e informacional. O aumento do trabalho intelectual, devido ao avanço da técnica, da tecnologia, nós vamos ter uma demanda maior por trabalhos intelectuais, trabalho de escritório, trabalho de gestão, ou trabalhos que demandam conhecimento técnico em determinadas tecnologias. A ampliação da terceirização, ok? A ampliação do consumo, o consumo vai aumentar por conta da maior produção de bens. A modernização do campo, expansão das trocas cidade-campo. O campo ele foi modernizado no Brasil nos últimos anos. E nós tivemos uma expansão da fronteira agrícola. Claro que essa modernização acontece nas propriedades que são monocultoras voltadas para exportação. Sabemos que boa parte da alimentação brasileira, aquilo que vai para a mesa mesmo do brasileiro, não é produzido por essas grandes empresas agrícolas, né, o agronegócio. Não faço aqui uma crítica ou retiro a importância dessas grandes empresas agrícolas para a economia do Brasil, mas é uma constatação. Editando o vídeo, eu reparei que eu deixei de comentar o penúltimo tópico deste último quadro que eu estou explicando, que é o tópico que diz que as cidades dos notáveis agora são cidades econômicas. E o que Milton Santos quer dizer com isto? Ele quer dizer que as cidades do passado, que antes eram conhecidas por ter figuras notáveis, um médico, um advogado, um padre, um bispo, agora elas são conhecidas por suas finalidades econômicas. É uma cidade que está dominada pelo agronegócio, que tem um grande parque industrial, que tem um grande centro comercial, que tem bancos importantes, bolsas de valores, e elas não são mais cidades dos notáveis, são cidades econômicas. E nós saímos de um arquipélago, ou seja, aquelas regiões desconexas, a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, ali isolado, do Sudeste, para um mercado único segmentado, articulado e hierarquizado, tanto por firmas, empresas nacionais, como também internacionais. E isso, resultado do mundo globalizado, do mundo articulado, integrado pela técnica, pela ciência, onde nós temos uma conexão muito grande pelos meios de informação, que facilita a circulação de pessoas, de informação, de mercadorias e de capital. Isso é o mundo atual, ok? Então, espero que vocês tenham gostado destes 2 vídeos onde eu discuto as ideias do Milton Santos do livro Técnica, Espaço, Tempo. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, comenta, compartilha, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E até mais.